Boa tarde, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno AM 640. Eu estou aqui a partir desse momento para começar o programa Cristão Saudável. Estamos de uma maneira diferente hoje, que é através da internet, né? Principalmente nesse tempo de distanciamento. E quem está aqui comigo aqui nas televisões do estúdio é a Jordana Ribeiro e a Tainá Bento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui é a Juliana Ribeiro. Olá, boa tarde. Eu sou a psicóloga Tainá Bento. Sejam todos bem-vindos. O programa Cristão Saudável de hoje vai falar sobre qual tema? Hoje nós vamos falar sobre os diagnósticos que confundem com a fibromialgia. É um tema muito importante a gente estar falando. Estamos aí no Fevereiro Roxo, né? A gente trouxe esse tema para fecharmos com chave de ouro, trazer consciência às mulheres, aos homens com fibromialgia, e que às vezes confundem o diagnóstico da fibromialgia com lúpus, com hipotiroidismo. Então, a nossa intenção aqui é esclarecer e tirar as dúvidas de vocês, ouvintes. Isso mesmo, nosso programa só está começando aqui direto da Difusora Pai Eterno e agora é com vocês, meninas. Olá, Tainá, tudo bom? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Voltamos um pouquinho, né, com essa questão do online para a gente, né, assim, foi bom da outra vez que a gente fez. Bom, a gente teve a oportunidade mesmo de voltar, ainda mais falando sobre esse tema, né? Eu andei procurando um pouquinho e realmente é um assunto que confunde bastante, né? Até mesmo pelos sintomas e o quanto é importante aí ter todo um diagnóstico correto para poder essas pessoas que sofrem, né, com a dor crônica ter uma evolução melhor aí desse quadro para poder ter uma qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente está falando de uma dor difusa, né? Uma dor crônica difusa pelo corpo, caracterizada também não só pelos pontos de dor, mas também pela fadiga crônica, pela insônia, pela síndrome do intestino irritável, né? Que é ao mesmo tempo que o intestino está solto, ele prende. Então, às vezes, tem muito inchaço nessa mulher. E como é uma síndrome que não tem uma causa específica, né? Ainda não se comprovaram o que que ocorre, nós psicólogas, a gente fala muito dessa questão da mensagem da doença, do que significa, o que que vem por trás dessas doenças que não sabem a causa, mas a gente pode falar sim dessa causa emocional. E aí eu tenho muito cuidado de falar dessa causa emocional, porque não é coisa da cabeça da pessoa. A dor existe, ela é real, ela sente no corpo, e é importante ter esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso para o emocional, porque tem muitos fatores que desencadeiam, né? E aí também vai sendo confundido com outros diagnósticos, como o caso do hipotiroidismo. Sim, e essa questão do emocional é muito presente, né, em nós seres humanos. Então, quando a gente para um pouquinho para poder observar, é o tempo inteiro vindo um monte de emoções, tanto positivas quanto negativas. E muitas vezes essas negativas, ela desencadeia toda uma desordem, né, Jordana, no nosso organismo, e afeta a nossa imunidade, afeta aí mesmo nosso desenvolvimento em relação às tarefas. Muitas vezes a gente acaba depositando, às vezes, essa dor em algo físico mesmo, como você está falando, não é o físico só. Atinge outras coisas, mas o emocional está muito envolvido nisso. E é bom quando a gente traz isso para os nossos ouvintes, para eles realmente entenderem que dá para a gente observar, ver que não é drama, não é manha, que a pessoa não está querendo fazer, está fazendo corpo mole, que seja no trabalho, que seja com as coisas de casa, mas realmente é algo muito, muito forte para aquela pessoa que sente, né? Exatamente. E tem muito sofrimento que eu percebo muito nas mulheres com fibromialgia,
Aqui eu falo de mulher porque tem homens também que desencadeiam a fibromialgia, mas, por exemplo, a cada 10 pacientes diagnosticados, 7 a 9 são mulheres. Então, eu acabo englobando aqui as mulheres por conta disso, mas o que eu percebo muito nessas mulheres são que o sofrimento maior é pelo diagnóstico ele não ser detectado em um exame laboratorial. Né? Então, não tem um exame que vai lá, comprove, que mostre para as pessoas, olha, eu tenho isso. Então, essa mulher, ela está sentindo, ela está sofrendo, e não tem nada que comprove para a família, que é onde entra, né, o que você trouxe, Tainá. As pessoas acharem que é preguiça, que é manha, que é corpo mole, porque não tem nada no seu corpo, você não está com nada, é coisa da sua cabeça. E a fibromialgia, ela já tem CID, já é, sim, considerada como doença. Então, é importante a gente conscientizar. Tem pessoas que nunca ouviram falar no fibromialgia e, às vezes, você está sofrendo aí, você que nos escuta, 5, 15, 20 anos de dor, não sabe o que está acontecendo com você e pode ser que seja, sim, a fibromialgia. Então, como eu falei, é dor difusa. Você está sentindo, se você estiver sentindo dor no corpo inteiro, né? A gente fala dos 18 pontos de dor. Se você está sentindo ali em 11 pontos, né? Ou às vezes em menos pontos, só que está associado com a insônia, com a fadiga, que é o cansaço extremo, todo o tanto que você faz, você cansa. Se você vai pentear o seu cabelo, se você vai lavar o cabelo, lavar a vasilha, você está muito cansada, como se tivesse passado um caminhão em cima de você. Já são Sim. sintomas para te alertar e ver que não é normal você sentir dor. Eu percebo, Tainá, que as pessoas elas tendem a se acostumar com dor. Sim. E aí quando vai procurar um médico, já tá ali há 1 ano com dor, 2 anos com dor, e já cronificou, já ficou pior. Às vezes o tratamento ele é mais intenso ali, porque ela não procurou antes. Você percebe isso também? Esse acostumar com dor? Como que é isso? Sim, até eu assim, eu acredito que venha muito pro lado, vamos supor, se a pessoa estava sentindo uma dor ali na junta, né, principalmente nos pés, próximo, então vou procurar um ortopedista. Se eu estou sentindo algum cansaço, vou num médico especialista nisso. E acaba que vão várias vezes, né, ao médico, mas tem um olhar ampliado. Fica muito focado só ali naquela dor, só na dor. E aí acaba não conseguindo, porque assim, a gente precisa ver todo um processo, né? Toda a trajetória de dor dessa pessoa, dessa mulher, para realmente entender esse quadro. Porque naquele momento que ela procura o ortopedista, ela está naquele momento só com a dor no pé, mas antes ela já teve outras dores em outros lugares. E acaba, às vezes, esquecendo de levar isso pro profissional. E aí é onde você fala, né? Acostumando com a dor, porque sentindo dor num canto, não resolve. Vou sentir dor no outro lugar, não resolve. E aí a gente vai deixando, vou me acostumando mesmo, já tenho o que eu posso fazer aqui. A gente acha que sabe, né? O que eu faço para poder aliviar, mas eu vou deixando. Permanecendo sempre nessa dor, né? Nesse sentimento de tá tudo bem, eu já estou acostumada com isso, e a gente não precisa se acostumar com a dor. Sim. Infelizmente, a gente vive uma cultura de automedicação, né? A gente tá com uma dorzinha de cabeça, eu vou ali, me automedico, tomo um analgésico e resolvo o meu problema. Eu tô com uma dor no estômago, eu vou ali, tomo um analgésico e resolvo o meu problema. E aí, nessa cultura de automedicação, às vezes as pessoas elas tendem a olhar a dor por algo, é banal, é só tomar um remedinho ali que eu resolvo. E aí o acúmulo de analgésico sem receita médica, né, sem o acompanhamento médico, faz com que você cronifique a sua dor. Porque não é simplesmente uma dor ali que está te avisando de algo, por exemplo, que é a dor aguda, né? Não é uma dor que está te avisando que você está com a mão no fogo, que é para você tirar. É uma dor que ela está constante, persistente, em pelo menos 3 meses e que nada resolveu. Então, é muito importante que você procure um médico especialista em dor
para que você receba esse diagnóstico, que é como a Tainá falou, a pessoa vai, um profissional vai em outro, e eu percebo muito cansaço dessas mulheres e ficar pulando de um profissional para o outro. Então, vai no Sim. ortopedista, o ortopedista fala, não, não é aqui não, você tem que ir num quiropraxista. Aí vai no quiropraxista, não, não é aqui não, você tem que ir em outro. E aí essa demora pelo diagnóstico vai acabar que piora também o seu quadro. E piora o sofrimento, porque às vezes a mulher ela acha que, nossa, eu tô ficando doida então, porque eu já fui em 50 profissionais, nenhum sabe o que eu tenho, então eu tô inventando. Então a própria mulher, ela acredita que tá inventando coisas na cabeça. A autoestima fica lá embaixo, porque ela começa a achar que ela tá doida. E o emocional, né? Você com autoestima baixa, você desencadeando depressão, ansiosa, a dor ela intensifica ainda mais. Sim. E o quanto é importante a gente olhar mesmo atentamente para todos esses sintomas, né? E assim, a gente podia mesmo ressaltar essa questão do diagnóstico. Quanto a gente precisa de um diagnóstico para a gente começar a procurar um profissional adequado ou para a gente procurar essa ajuda, né? Porque é importantíssimo. Então, eu não preciso, eu tenho isso para poder procurar ajuda, até porque a gente precisa ir nesses profissionais para ter esse diagnóstico. Então, até porque, Fernando, você pontuou muito bem, né, no início, não é algo ali, comprovado com exames. Então, é muito difícil ir passando mesmo, é um cansaço muito, né, grande para essas mulheres, e profissional cansa, né, porque a gente espera mesmo resposta. Eu acho que não somente em relação a uma doença, mas eu acho que na nossa vida a gente está sempre procurando por respostas. E isso é muito angustiante. Então, a gente trazer um conforto e trazer um pouquinho de esclarecimento, né, para essas pessoas, para os ouvintes que conhecem mulheres ou pessoas que têm, né, homens também, mas como é pouco, que possa auxiliar aí, né, a forma que seja de lidar com essa pessoa ou como orientar qual profissional encaminhar, mas também essa pessoa lidar com essas dores de uma forma mais leve. A pessoa que tem fibromialgia e que busca o acompanhamento psicológico, ela dá assim de 10 a 0 aquelas que não têm um acompanhamento, apoio psicológico. Porque a forma com que ela lida com a ansiedade, a forma com que ela lida com os sintomas da depressão, faz uma diferença enorme, que transforma em um impacto muito positivo na vida dela. Porque quando a ansiedade vem, o estresse chega junto, o organismo libera cortisol, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai gerando uma bagunça no seu corpo, gera rigidez, você fica mais tensa, gera mais dor, e é um ciclo sem fim de dor. E aí você pontuou no comecinho, né, o quanto tem uma confusão aí em relação a esses sintomas, em relação ao hipertireoidismo, né? Como que a gente pode olhar, então, para essas duas doenças, né, e entender um pouquinho dessa diferença, de como lidar mesmo com tudo isso? Ótima pergunta, essa questão do hipotireoidismo. Na verdade, é o hipotireoidismo. O que é o Isso. hipotireoidismo? Ele é um estado clínico resultante aí da quantidade insuficiente de hormônios circulantes da tireoide. Às vezes a gente fala assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide. Agora, se a gente tem pouca ou muita esse hormônio. E aí, a questão do hipotireoidismo gera uma confusão naquelas pessoas que têm fibromialgia pelo seguinte: os sintomas do hipotireoidismo vai de fadiga, né, cansaço nas pernas, dores musculares, a pele fica seca, dores de cabeça, né, obesidade, né, a pessoa tende a engordar na fibromialgia também, que a gente vai ver ali mais para frente dessa questão. Tem as pessoas que desencadeiam aí depressão, mudança na personalidade, porque a pessoa fica mais irritada quando o hormônio da tireoide está alterado. E aí esses sintomas, eles estão bem na fibromialgia também. Então, às vezes a pessoa tem hipotireoidismo, às vezes ela tá achando que é fibromialgia, ou o contrário, tem fibromialgia
e ela tá achando que é hipotireoidismo. E a vantagem é que o hipotireoidismo é muito fácil de você detectar, né? Com o exame laboratorial, você faz um exame de sangue ali, no TSH, T4, você já tá ali com o documento, com os exames lá postos, te falando se você tem ou não. E você medicada, você consegue ter uma vida normalmente, tranquilamente. A questão é que quando esses hormônios da tireoide estão alterados, se confundem muito com os sintomas da fibromialgia, e aí a pessoa potencializa as dores, porque se tem fadiga em um, também tem fadiga em outro, né? Então é Aham. muita fadiga, é muito cansaço, é muitas dores, né? São muitas dores que acontecem, né? A pele também fica muito seca. As articulações, tem as alterações das articulações também no hipotiroidismo. Aham. Então, às vezes, a mulher ela pensa que ela vai surtar de tanta dor. E fala assim, nossa, é o que eu percebo com as minhas alunas, né? Quem está ouvindo aqui a gente pela primeira vez, eu dou uma mentoria para as mulheres com fibromialgia para elas serem mais felizes. Então, eu contribuo nesse impulsionamento para elas terem qualidade de vida. E aí eu escuto de alunas assim falando: nossa, Jordana, eu acabei de receber o diagnóstico de hipotireoidismo, minha vida não presta mais, agora mais um diagnóstico, eu não sei como lidar. E assim, Jordana, eu tenho hipotireoidismo e eu posso falar não só de forma científica, mas de forma assim, pessoal também, que é uma doença autoimune, né? A gente esqueceu de frisar isso. O próprio organismo entende que tem uma produção ali que é seu inimigo. Então, o organismo produz algo que o próprio organismo entende que é inimigo e ele vai combater. Então, isso é doença autoimune, assim, falando de uma forma muito simplória. E por ser uma doença autoimune, né, e ali as pessoas às vezes ficam confusas, ficam, ai, mais um diagnóstico. Mas se você toma a medicação, faz o tratamento como tem que ser, que é regulando, controlando o emocional, tomando a medicação, você tem uma vida normal. Você toma ali seu comprimido no início da manhã em jejum, né, tem um apoio emocional em que você lida com a depressão, lida com a ansiedade, e tudo certo, né? Eu vejo muito, Tainá, que as pessoas elas tendem a fazer uma tempestade, sabe? Um desespero quando recebe o diagnóstico de doenças, né? Eu não estou Aham. falando aqui que não seja algo sério, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, é algo muito sério que precisa ser olhado, que precisa ser tratado. Só que o olhar diz muito. A forma com que a gente Sim. olha para as doenças diz muito da forma com que a gente vai lidar com elas. E se a gente Sim. olha como inimiga, né, fica cada vez pior. O primeiro impacto é muito negativo, né? Aquela negação daquele diagnóstico é muito difícil. Eu falo que vem muito da questão do conhecimento. Não é tanto o conhecimento sobre, até porque a gente não sabe de tudo. A gente muitas vezes começa a procurar esse conhecimento quando a gente, né, tem um diagnóstico. E a gente vai atrás disso. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, é tudo muito novo. E o novo é muito incerto, né? Gera muita insegurança, gera muitos medos. Isso vem de uma forma muito negativa. É como se fosse mais um motivo para poder, no final da minha vida, estar mais perto. Aquela coisa tipo assim. Sim. Então, mais uma coisa, então eu vou morrer mais cedo. E não é assim, né? Não é todo diagnóstico que vem para poder falar assim, não, olha, tá chegando o dia. Mas é algo que, se é um sinal, que bom que a gente pôde ser diagnosticado para poder ter uma qualidade de vida, como eu falei, e uma longevidade mesmo. Porque maior a chance a gente vai ter de poder sobreviver e ir lidando e tratando de tudo que a gente é diagnosticado. Uhum. É exatamente isso que eu ia pontuar, era essa questão também, o quanto que acredito que a doença, receber o diagnóstico de doença é ter um atestado de menor vida, né? Melhor probabilidade de viver mais tempo. E aí fica muito a questão da morte, né? O ser humano em si, ele tem muito medo da morte.
né? E fazendo aqui contar aqui algo para descontrair um pouquinho, quando o padre na missa vai e fala assim, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí quem quer ir agora? Ninguém levanta. Por quê? Porque a morte ela assusta, né? As pessoas não são preparadas para morrer. Sendo que a única certeza que a gente tem é a morte. E receber o diagnóstico de uma doença, né? Ainda mais um diagnóstico de uma doença crônica, que fica pesado, de nossa, eu vou ver isso pro resto da vida. Fica muito pesado mesmo. Por isso que é tão importante o apoio psicológico para entender que, ok, eu tenho uma doença, o que que dá para mim fazer com isso? Né? E o que que eu preciso fazer para que eu tenha uma qualidade de vida, para que eu não só sobreviva, mas que eu viva, né, de uma forma melhor, que você pode, você que tem fibromialgia, você que tem hipotireoidismo, você pode sim viajar, ter seus sonhos, ter seus projetos, ter mais disposição. E aí eu escuto as mulheres falando assim: ai, Jordana, como que eu vou ter disposição? Como que eu vou sonhar se eu tô com dor o tempo inteiro? É possível, é você programar novamente a sua forma de olhar para a vida. Né? Porque é a quebra, é um ciclo. Se a pessoa começar a pensar, ai, como que eu faço isso? Ó Deus, ó céus, ó vida, intensifica as dores. Parece que as pessoas não entendem, né, o quanto Só que é olha para a importante. dor, né? Só a dor que está ali presente. Na verdade, essa pessoa, essa mulher deixa de existir e coloca ali a dor como o principal, o centro de tudo. E é onde que a gente precisa olhar mesmo, tirar o foco nessa dor e ver quais são as possibilidades que nós temos, o que nós podemos fazer diante dessa situação. Ou se eu olho para um lado positivo, tendo quais são os recursos que eu tenho, ou eu olho para o lado negativo, eu não posso fazer mais nada, eu me entrego a isso tudo que eu estou vivendo e vou só esperar. E a gente eu falo que o tempo inteiro a gente faz escolhas, mas vai depender muito da forma com que a gente está olhando. Exatamente. Meninas, não apenas uma doença crônica, mas também outras dificuldades com a mulher, né? Doença de pele, entre outros, acaba afetando também, né? Essa autoestima da mulher, não é verdade? Com certeza. Tudo que afeta o nosso corpo, eu percebo que vai afetar diretamente o emocional, que está tudo muito interligado, né? E quando a gente fala de corpo, a gente está falando da forma com que a gente tem de identidade. Porque o corpo é o quê? É o nosso templo, é a nossa casa, é onde a gente fica e é onde a gente carrega ali para onde a gente vai. Nosso corpo está ali junto. Então, se tem alguma alteração funcional, se tratando ali de doenças no organismo ou na pele, isso vai gerar um grande impacto, porque se eu tenho uma construção de uma identidade com aquele corpo, daquele jeito, qualquer mudança gera uma alteração. Opa, peraí, quem que eu sou? Então, se eu não tenho mais daquela coisa, ou se eu não sou mais daquela forma, eu não me reconheço mais. E aí gera uma frustração, gera uma baixa autoestima, e a pessoa ela fica muito voltada para isso, ficando cada vez mais pior, talvez entrando até num processo depressivo. E é sempre bom estar também em oração, estar na presença de Deus para superar isso. Vou chamar um rápido intervalo, meninas, e daqui a pouco a gente está de volta com um testemunho de uma pessoa muito especial aqui no Santuário Sagrada Família. Meu nome é Cássia, sou funcionária aqui do Santuário Sagrada Família, serva também, e eu vim aqui para dar o meu testemunho. Há mais ou menos 6 meses atrás, né, bem no início dessa pandemia, o meu esposo estava trabalhando e a empresa que ele trabalha, que ele é agregado, eles pediram o tanque do caminhão, pediu para todos os motoristas. E a gente não sabia como que ia pagar as nossas dívidas. E quando ele pediu para a empresa que pudesse fazer mais uma viagem para cobrir pelo menos o combustível do caminhão. E eles falaram que não, que o que pediram foi que pegasse o tanque do caminhão. E nisso eu tinha acabado de receber o meu salário aqui do santuário. Aí eu fiquei pensando como que a gente iria fazer. Se a gente iria pagar as nossas dívidas diárias que tem, ou se a gente ia cobrir o cheque.
Então eu resolvi pegar o meu salário, primeiro fiz a devolução do dízimo, né, que é a consagração que a gente faz todo mês, passei a devolução e peguei o restante do meu salário e depositei na conta dele, para poder cobrir o cheque. E nisso a gente tentando ver aonde é que ele ia agregar o caminhão de novo para poder trabalhar. A gente não estava conseguindo empresa nenhuma, ele tinha de alugar outro tanque, e era ou vender o caminhão ou ele voltar a trabalhar. Mas a idade dele não dava para ele poder voltar de novo ao mercado de trabalho. Então a gente ficou pensando como é que ia fazer. E com isso a gente começou infelizmente, a passar necessidade. A gente, quando ia para comprar alguma coisa, a gente tinha que escolher o que ia comprar e passando por isso mais uma vez. Há 6 anos que ele está com esse caminhão e a gente sempre caía e levantava, caía e levantava. E eu tenho uma Nossa Senhora na minha sala, eu peguei a Nossa Senhora. Minha menina assustou, porque eu não vi da hora que eu peguei ela assim, com muita força, levei para o quarto e lá nos pés da cama eu ajoelhei e falei para Nossa Senhora, há 6 anos atrás, meu esposo ia comprar esse caminhão. E eu falei para a senhora, se fosse da sua vontade, que desse certo, se não fosse, a senhora tirava dele. E mais uma vez a gente está passando por um momento difícil. Então a gente entregou primeiramente na mão de Nossa Senhora e no outro dia um amigo dele ligou para ele e comentou com ele, José Railton, tem uma empresa em Anápolis que está precisando de um motorista, está precisando de um caminhão urgente, porque por causa da pandemia, como ele carrega álcool, a empresa precisava que ia fazer o álcool em gel. Aí ele falou assim, eu posso te passar o número? Passou para ele, mas meu esposo parece que não acreditou muito e foi mexer com o caminhão. Aí eu fui atrás dele e falei para ele assim, você não vai ligar? Ele ligou, né, para esse empresário que estava precisando. Ele falou que precisava na segunda-feira urgente e ele começou a trabalhar com ele. E quando ele foi na segunda-feira para poder carregar o caminhão, ele levou o álcool para Anápolis e aí ele me ligou, aí ele falou assim, amor, eu vou passar em casa só para jantar e viajar de novo, porque vai ser meio corrido. E quando ele passou em casa, que ele deixou o valor do frete, eu não acreditei, que foi que dava para a gente quitar todas as dívidas nossas. E assim ele está até hoje nessa empresa, graças a Deus. E o que eu quero dizer assim, que por tudo que a gente já passou, a gente nunca deixou de devolver o dízimo, de fazer a consagração do dízimo. Com a graça de Deus, hoje a gente aumentou o valor do dízimo para a gente devolver. E na sexta-feira passada, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira passada ou quinta, eu entrei na sala do administrador aqui do santuário. Ele já sabia o que a gente já tinha passado no início do mês de março. Comentei com ele, falei, seu Marcelo, eu preciso falar com o senhor. O senhor lembra que a gente passou no início do mês de março? E agora eu estou aqui na sala do senhor para passar para o senhor o que vem acontecendo na nossa vida. Com a graça de Deus, a gente, agora em agosto, ele devia ainda algumas parcelas do caminhão, a gente conseguiu quitar o caminhão dele. E agora, nesse mês de setembro, o meu salário eu ofertei para o santuário. Porque como no início do mês eu falei, o meu salário foi para poder cobrir um cheque dele, graças a Deus, esse salário que eu recebi esse mês, eu ofertei para o santuário. Inclusive até o funcionário que eu pedi ele para me ajudar a fazer a transferência, ele falou assim, você vai fazer a devolução do dízimo? Eu falei, não, eu estou ofertando para o santuário e ainda irei fazer a minha consagração. Porque assim, a gente agradece muito a Deus, Nossa Senhora, que meu esposo é muito devoto, ele chama ela de Cidinha. Agradeço muito pela oportunidade da gente estar vencendo tudo isso que a gente passou há 6 anos atrás. E eu acredito que sim, com a devolução do dízimo, com a consagração, Deus só retribui para a gente e está retribuindo em dobro.
Tem muita gente que me pergunta, então quer dizer que Deus abriu as portas para vocês? Não, Deus não abriu, não sei se eu vou usar a palavra certa. Deus arreganhou as portas para a gente, que está vindo bênçãos e mais bênçãos para a gente não está assim, acreditando. Sonhava em comprar um carro, qual que era o carro que ele queria, perguntava para ele, e hoje o carro que ele queria, ele também comprou. Boa tarde, você que nos acompanha aí na Difusora Pai Eterno AM640. Nós estamos de volta aqui no programa Cristão Saudável com a psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento, falando sobre temas sempre especiais. E agora eu vou deixar a bola aqui, nessa maneira diferente, né, pela internet, por conta também da pandemia, do distanciamento social. Vou deixar a bola com vocês, meninas. Obrigada, Henderson. Estávamos aqui falando lá para todos os ouvintes e quem chegou agora, dá um resuminho do que a gente estava conversando sobre os diagnósticos que se confundem dentro da fibromialgia. A cada 10 pacientes diagnosticados com fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres. E dentro dos sintomas da fibromialgia, que é caracterizada com dores difusa, fadiga crônica, síndrome do intestino irritável, insônia, se confundem também outros diagnósticos, né, que é o caso do hipotireoidismo. E a gente estava aqui batendo um papo falando sobre o quanto que as pessoas elas reagem, né, Tainá, quando recebe o diagnóstico de seja qual for a doença, do quanto que assusta. E pontuamos o quanto que é importante você ter um apoio psicológico para ter esse olhar diferente. Que às vezes a pessoa, ao receber o diagnóstico de fibromialgia, de hipotiroidismo, vamos falar também de lúpus, elas acreditam que seria um atestado de morte, ou de viver menos, ou viver infelizes. Isso não é verdade. Sim, com certeza não é verdade. É muito importante. Eu falo assim que a gente tem muito a ganhar quando a gente tem um diagnóstico precoce, né? Quanto mais rápido, maiores as chances. Que seja questão de cânceres, como que a gente já trouxe em outros programas, qualquer outra doença, que quanto mais rápido a gente, né, descobrir ali o diagnóstico, maiores as chances da gente ter uma qualidade de vida, ter tratamentos, né, de uma forma mais acessível, ou outras técnicas que podem ajudar esses tratamentos. Então, é importante mesmo a gente procurar, né? Então, a quem eu posso recorrer, como que eu posso tentar aliviar um pouco essas dores, entender a questão do hipotiroidismo, que tem mesmo essa confusão. Então, até porque, como a Jordana trouxe muito bem no bloco anterior, o quanto esses sintomas são muito idênticos, né? É claro que o hipotiroidismo tem a questão do exame para poder comprovar, para realmente ter uma prova viva disso, e a fibromialgia não. E como que esse impacto vem e não somente traz esse pensamento ruim, né, mas gera muita ansiedade, vem acompanhado aí com depressão também, de acordo conforme não vai conseguindo lidar com esse diagnóstico. Então, assim, a gente precisa muito desmistificar um pouco essa visão. Mas a gente também trouxe como é a forma com que nós olhamos para tudo isso. Nada melhor, às vezes, do que um acompanhamento, um tratamento, a ajuda, né, de um profissional. Exatamente. E o profissional que você pode procurar para que você possa identificar o diagnóstico de hipotiroidismo é o endocrinologista, para que você possa fazer os seus exames e veja como que está a alteração hormonal, como que está a alteração da sua tireoide, para que você possa intervir de forma rápida, como a Tainá falou. Quanto mais cedo você ter o diagnóstico, menos sofrimento você vai ter. Você não precisa sofrer o tempo inteiro antes de você começar o tratamento e ter uma vida de qualidade, uma vida feliz. Então, vá no endocrinologista da sua confiança, faça os exames. Quando está alterado, às vezes a gente até não leva a sério por ser uma doença silenciosa, o hipotiroidismo.
Sim. E muitas vezes a cartela acabava, depois amanhã eu compro, amanhã eu compro. E quando passou uma Uhum. semana e 15 dias e eu senti sintomas assim impactantes que me impactaram no meu dia a dia mesmo, de dores intensas nas pernas, mesmo com dificuldade de caminhar, com fadiga. Então assim, tomem cuidado, né? Não acha que porque você não tá vendo como um braço quebrado que não vai te surtir efeito, porque surte muito. Dá queda de cabelo, unha enfraquece, você pode engordar, né? Você pode E a desencadear uma questão, né, Jordana, depressão. da memória também, né, dessa dificuldade da concentração, tanto na fibromialgia como no tiroidismo, né, no hipotiroidismo. Então, Exatamente. é importante, né? Uhum, exatamente. E quando você toma medicação para o hipotiroidismo, você não tem os sintomas. Por quê? Porque você tá com a dosagem hormonal coerente e correta que o seu organismo precisa. Então, vocês não precisam desesperar, né? Toma a medicação, tem um acompanhamento psicológico que dá tudo certo. E a fibromialgia, você falou muito bem, Tainá, é importante até frisar essa semelhança da dificuldade de concentração, de memória que tem a fibromialgia, né? E o médico Sim. especialista para você ir é um reumato, um neurologista, desde que ele seja um especialista em dor. Porque, Sim. infelizmente, hoje ainda não tem tantos profissionais que abordam a fibromialgia mais profundamente, né? Vê como um todo. Então, vá no reumato, vá no psiquiatra ou no neurologista que seja especialista em dor. Sim, e não, a gente não pode deixar de deixar esses ouvintes, né, conscientes da importância de observar e ver quanto tempo já estão sentindo esses sintomas para poder já ajudar nesse diagnóstico em relação aos profissionais, né? Exatamente. O tempo de sintomas, ele é muito importante. O profissional, ele vai te procurar para saber sobre isso, né? Quando você for atrás do profissional. E mulheres que ficam aí há 5, 10, 15 anos sofrendo e sem perceber, como a gente falou no início do bloco, sem perceber que não é normal sentir dor, Uhum. né? Então é muito importante ter essa atenção. E um outro diagnóstico que se confunde é a questão do lúpus. Então, o lúpus é um dos diagnósticos que se confundem com a fibromialgia. E é muito importante a gente frisar muito isso para perceber, né? O que eu entendo e vejo assim, os sintomas eles se confundem, a pessoa ela não sabe se olha para fibromialgia, se olha para o lúpus, se olha para a questão emocional, ela não sabe nem como lidar com cada situação, né? Sim. Vamos então entender o que é o lúpus e saber a diferença do lúpus com a fibromialgia, para que você também tenha mais clareza e procure Uhum. ajuda de forma assertiva. Então, enquanto que Sim. o hipotiroidismo a gente vê que é uma alteração hormonal que existe, né, que é uma doença autoimune, o lúpus ele vai ser uma doença inflamatória. Ela também é uma doença autoimune que afeta aí múltiplos órgãos, né, tecidos, peles, articulações. Ela vai afetar o rim, o cérebro, né? Pode causar febre nessa pessoa, né? É uma doença também que é muito característica em mulheres Uhum. e não tem uma causa ainda que explique o lúpus, que é algo também muito alarmante na fibromialgia. Então, enquanto a fibromialgia ela é caracterizada por dores difusas, não tem um exame laboratorial, que precisa de uma entrevista, que a mulher ela sente muitas dores e alterações tanto no intestino, né, quanto no sono, no lúpus ela vai ter isso também. Uhum. Jordana, quando a gente fala lupus, né? Quem tem esse conhecimento de saber um pouquinho do que se trata essa doença, já vem com muito espanto, já vem com muito medo, né? Como se a gente estava falando a questão do atestado de morte, mas é porque é uma doença
e requer mesmo muito cuidado, né? Um tratamento muito assíduo para poder realmente fazer com que essa doença esteja o tempo inteiro presente, né? Ali naquela pessoa. É claro que a doença está, mas é de uma certa forma não controlada. E vem com muito espanto mesmo, né? De entender como que isso reage, até porque não se sabe como essa doença vai reagir, em qual parte do corpo ela vai, né, aparecer. Então, isso já causa ali um espanto. E deixa essas pessoas muito inseguras. E aí, a gente falando um pouquinho, né, dessa parte emocional, o quanto isso impacta. Porque gera muito medo. E às vezes o medo ele vem e nos paralisa ainda mais, né? De uma forma prejudicial. E, e a gente precisa, então, olhar um pouquinho mesmo como que pode surgir, até porque é uma doença aí, né, inflamatória, como você colocou. E como que a gente pode entender um pouquinho mais dessa doença para os nossos ouvintes mesmo entender? O lúpus, ele é uma doença inflamatória e por ser falado a parte do lúpus muito da situação grave, né, da história do diagnóstico, isso vai gerando essa confusão e esse pavor do lúpus. Só que se a Uhum, gente for ver os estudos, o lúpus sistêmico, porque tem alguns tipos de lúpus, né? A gente fala do lúpus discoide sistêmico, induzido por drogas, neonatal. Quando a gente fala uhum, desse lúpus sistêmico, ele pode vir de uma forma leve em que a pessoa ela consegue sim ter uma vida normal, sendo uhum, medicada, sendo tratada, né? Então vai existir aí várias intensidades da doença, e dependendo dessa intensidade, que vai repercutir de forma menos grave, né, menos positiva ou não. Então, uhum, a inflamação que tem ocorre no organismo como um todo, no sistema, né? Ele compromete vários órgãos ou sistemas do corpo que vai que não é restrito à pele, porque às vezes a pessoa acha que é só restrito à pele por conta de erupção, por conta das manchas, né? Só que não é só restrito à pele. Tem toda uma questão também do organismo que se essa mulher, ela não ir olhando, ela não ir cuidando, por medo de olhar, que eu percebo muito, Tainá, quando é diagnosticada e às vezes cai uma doença que ela é tida como muito grave, que não seja, tá? Mas assim, uhum. como ela tem esse título de cara, sabe? Aham. A mulher ela tende a não olhar por medo. Nossa, né? O Henderson chegou a comentar nessa questão da pele, da mudança da pele, como que fica a autoestima. Então, ela não sabe como lidar com aquilo e ela tem uma tendência de afastar-se do diagnóstico. Então, eu não Uhum. quero olhar para não ter que lidar com ela. E aí a sensação é de que assim, nossa, porque se eu for olhar, se eu for ter informação, é como se a doença estivesse cada vez mais perto de mim. Só que, Uhum. na verdade, quando você olha para o diagnóstico, quando você procura entender em relação ao diagnóstico, você tem muito mais clareza do que pode vir a acontecer e você intervém antes que aconteça. Uhum. Então, quanto mais informação você tem, mais chances você tem de se cuidar, de se prevenir, de ter qualidade de vida. É o que a gente sempre faz no nosso programa, né? Essa questão do quanto o corpo dá esses sinais. E às vezes ele já está dando esses sinais que de alguma forma esse organismo aí ele já está surgindo, essa questão, né, do lúpus está dando alguns sinais e o quanto a gente não consegue observar. Não, como você está falando agora. Então, tá dando, né? Então a gente pode prevenir como seria, prevenir, né, em vez de remediar. Então, quanto a gente pode começar antes, melhor ainda. Você pontuou uma questão, né, do comentário que o Henderson falou, que é a questão da autoestima, da questão corporal. Até porque, assim, pelo pouco que eu conheço, mas quando a gente fala de lúpus, a medicação é uma medicação que ela vem e também impacta, né? Porque é uma medicação que faz com que a pessoa inche muito e realmente pode prejudicar um pouco nessa questão da autoestima.
você poderia dizer em relação a essas medicações, ou como que deve ser tomado mesmo? Não, né? Claro que a gente está olhando muito para um lado psicológico, mas assim, quanto isso influencia, né? Tomar essa medicação correta, ou até mesmo ter essa informação, tirar essa informação com o médico em relação a essa parte mesmo desse inchaço que surge. É importante que ela entenda, né? O médico especialista para fazer o tratamento dela é o reumato também. E é importante que ela esteja bem alinhada com o reumatologista. Eu escuto muito das mulheres as mulheres que têm fibromialgia, algumas têm também o lúpus. Então, são alguns diagnósticos que estão associados. Então, pode ter tanto lúpus quanto hipotireoidismo. E só que não é, se eu tenho um, eu tenho um outro. Eu tenho um e tenho outro. Não porque eu tenho fibromialgia, por exemplo. Então, assim, estão associadas e são tratadas separadamente. Claro que tem sintomas ali que eles se interrelacionam, que eles estão ali juntos, mas eles precisam ser olhados de forma particular. Então, por isso que é muito importante você estar alinhada com o seu reumatologista, confiar nele, porque pode ser que passe algum medicamento que gera muito cansaço, assim, muito sono, né, na verdade. E aí esse sono deixa a mulher mais mole, ela não consegue trabalhar o quanto que ela gostaria, e às vezes ela deixa de tomar a medicação por conta dos efeitos colaterais. E aí, se essa mulher ela não tem uma boa comunicação com o seu médico, ela simplesmente para de tomar e a doença se agrava cada vez mais. Então, é conversar com o médico para ver a possibilidade de alterar questão de dosagem, questão de horários também, até que você fique tranquila. Por isso que a gente bate muito na tecla aqui na questão de quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor para você. Porque tem mais chances de ir alterando essas dosagens e gerar numa forma que fique ok. Porque se tá lá na frente, você fica esperando, você fica protelando, às vezes nem dá para mudar dosagem, mudar horário, é aquele pronto e você vai ter que acostumar, vai ter que aprender a lidar daquela forma, com aquele ritmo. Então, se informe, busque ajuda, sem ficar esperando, né? O que você está esperando? Né? Às vezes tem essa questão, deixa que isso vai passar. Tem a parte psicológica, a negação ali da parte do luto, mas vivencie esse luto, só que com cautela, de forma saudável, né? Sem deixar de de ir para os profissionais, de tomar sua medicação. Você pode estar negando a sua doença hoje, não quer aceitar ela de forma alguma. Respeite esse momento, mas cuide-se. Faça o tratamento como ele precisa ser feito para não agravar, para não vier coisas piores, né? Efeitos piores futuramente. Sim. Até porque é uma doença que precisa mesmo, né? De um tratamento contínuo, né? Não é algo que você toma por um tempo e você para e depois volta novamente quando aparece. Então, realmente é para poder fazer essa manutenção, né, do organismo, para poder evitar com que novos sintomas apareçam, ou os mesmos sintomas, mas de uma forma que essa mulher não sofra. Então, a gente gosta muito também de colocar no nosso programa, que é isso, né? Essa questão de como a gente olha para esse tratamento, a questão da medicação, porque, mas eu não quero ficar dependente, ter que tomar remédio todos os dias. E aí é colocar um pezinho aí, né? O que está valendo mais, um remédio ou uma vida, a questão da família, o quanto também isso influencia, o apoio dessa família em ajudar, dar esse suporte, né? Para poder lembrar aí, porque realmente é difícil, mas que quando tem todo um suporte, isso já ajuda muito. Sim, e é tomar cuidado para a família não ficar olhando como vítima, né? Acho importante a gente frisar aqui para os familiares que estejam nos escutando, para não ter esse olhar de vítima para paciente, né? Eu não gosto muito desse termo paciente porque é muito passiva. É cliente, é agente da própria mudança, do próprio tratamento.
porque ela não deixa de ser capaz de fazer nada. Ela vai ter algumas limitações, ela vai ter algumas situações que ela vai precisar ali ter um olhar mais cuidadoso, mas ela não deixa de, ela não é menor ou pior por ter isso. Então é muito importante que a família apoie sem um ar de coitadismo, né? Mas Sim. com o olhar de que você continua sendo a pessoa que você era antes. Você precisa de alguns cuidados, você precisa de algum apoio, mas eu olho você como uma mulher que consegue fazer suas coisas. Sim, e eu acho que é todo profissional, né? Não somente a família, mas o profissional também olhar ali, não somente uma doença, e olhar mesmo como um indivíduo que tem ali, né, sentimentos, em que eu falo que ele tem todo o poder, né, da vida dele ali, só ele que sabe do que ele está vivenciando. Então, nada melhor do que ele para poder realmente se expressar e falar o que ele está sentindo, mas que esses profissionais e esses familiares consigam olhar, né, com essa amplitude para essa pessoa, que não é só uma doença, como a gente estava pontuando, tem outras coisas envolvidas e que às vezes tem situações que mexe, né? Tem algumas feridinhas ali do passado que às vezes está envolvido, a questão de, vamos supor, de uma morte que às vezes, né, vem com muita intensidade, né? Essa questão associada muito à questão da doença. Então, são pequenas coisas que a gente fala como pequenas, mas para aquela pessoa pode ser muito importante. Né? Então, cada um tem um jeito, a gente precisa respeitar muito isso. Uhum. São pequenas coisas, igual você falou, que às vezes no início pode parecer muita, mas Sim, quando você olha com cuidado e começa a fazer aos poucos, eu costumo dar muito o exemplo de uma escada. Quando a gente olha lá para o topo da escada, às vezes a gente acha que está longe, que nem vai conseguir, que nem vai ter uma vida feliz, com qualidade. E aí você vai colocando uns degraus e degraus. Às vezes você coloca mais degraus dentro de um degrau, né? E quando você foca no seu degrau ali, o que que eu tenho que fazer próximo? Qual que é a próxima tarefa? O que que eu preciso fazer depois? E vai olhando, quando você vai vendo, você vai já subindo, 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 e você já cresceu e evoluiu muito. sim. É respeitar esse tempo, né? Porque cada um tem um tempo, não só da doença, mas como vai lidar com tudo isso, né? É a questão mesmo dessas possibilidades que se tem para poder enfrentar. Então, acho que é um passo de cada vez, né? Um degrau de cada vez, sem ter que já sofrer com todos que tem pela frente. E que a gente não precisa disso, não adianta a gente, a questão da ansiedade, né? De sofrer já ali com coisas do futuro, a gente precisa olhar para o hoje, para o agora. Então, o que eu posso Sim. fazer agora? E por mim, né? Antes de qualquer coisa. Porque se eu não estou bem, eu não consigo dar o meu bem para o outro. Então, não que pertença ao outro, mas no sentido também de estar ali junto, né? De uma forma saudável. Mas como que eu estou olhando para mim? O que que eu estou fazendo por mim? Porque eu mereço, né? Desse cuidado, desse olhar Exatamente. amoroso. Uhum. E é importante também, Tainá, a gente falar dessas mulheres e quais são os fatores de risco para que elas Sim, desencadeiem aí o lúpus. Apesar de ainda não se explicar muito sobre o lúpus, já se percebe alguns fatores de risco, que são mulheres que têm aí a faixa etária de 15 a 40 anos, tem uma média aí de 31 anos de idade, e a etnia aqui vai alterar muito. Então, mulheres que são afro-americanas, hispânicas, asiáticas, elas têm uma maior tendência de desencadear o lúpus, né? Maior do que mulheres negras ou mulheres brancas aí. Então, é uhum, importante também ficar atenta para que você detecte qualquer coisa que você tiver de diferente, de se perceber de diferente, como, por exemplo, fadiga, febre, rigidez muscular ou inchaço, queda de cabelo, feridas na boca, né, desconforto de forma geral,
já busque um reumatologista para que você possa ser tratada com antecedência, né, de forma precoce, porque tem alteração tanto no cérebro, né, no sistema nervoso, como dores de cabeças intensas, né, alterações na personalidade também. Tem convulsão, a mulher com lúpus no estado mais grave, ela tem chega a ter convulsão, né, tem dor abdominal, o ritmo cardíaco dela ela fica anormal. Então, são alguns dos Uhum. sintomas para ela já se atentar e tomar esse cuidado para que ela possa ali se medicar e se cuidar. Sim. E aí, como a gente já tinha comentado, né? Alerta para esses sintomas. Se ainda não foi diagnosticado, né? Então procure o profissional para poder diferenciar. E você trouxe muito, né, nessas duas situações, tanto na questão do lúpus como no hipotireoidismo, que o quanto, né, esse cansaço, o quanto essa fadiga, essa questão das dores de cabeça tá muito, né, ligado a tudo isso, com a fibromialgia mesmo, e é muito difícil, né, de perceber, e a gente mesmo fazer, né, não, eu acho que eu tô com isso, eu tô com aquilo, porque é muito presente nos três. Sim, é muito comum esses sintomas dos três. E se você não tem um acompanhamento profissional, você fica ali perdida mesmo. Então, Uhum. é saber diferenciar. A fadiga, ela vai vir com fadiga. A fibromialgia vai vir com fadiga, vai vir com insônia, vai vir com esse cansaço extremo, né? Com alteração no seu humor. Lúpus também, hipotiroidismo também. O que eu percebo assim que o mais diferencia desses três, assim, a fibromialgia vai trazer mais a questão dos pontos de dor, né? A síndrome do intestino irritável tem também no hipotiroidismo. Então, é muito importante ter um olhar ali minucioso para cada um desses diagnósticos, para que você entenda o que é o que. Porque você pode ter os três, você pode ter dois, você pode ter só fibromialgia. Então, não se preocupar, eu tenho fibromialgia, eu vou ter lúpus, eu vou ter hipotireoidismo. Não necessariamente, ainda não tem estudos que mostram essa relação de quem tem fibromialgia desencadeia hipotireoidismo, desencadeia lúpus. Por se tratar ali muito igual o lúpus e a fibromialgia, numa área muito reumatológica, né? Fibromialgia não tem inflamação, mas é como se a mulher se sentisse inflamada e inchada. O lúpus também, então gera essa perturbação. Então, e os três, eles podem ser controlados, além da medicação, do exercício físico, da alimentação, você pode controlar de forma muito eficaz com controle emocional. Como Uhum. que você está lidando com a sua ansiedade? Como que você está lidando com os sintomas da depressão? Quando vem uma situação de estresse, você fica estressada, você sai do sério, ou você consegue lidar bem com essas situações estressoras? Porque se você não consegue lidar de uma forma assertiva, você vai adoecer mais. E aí a gente entra numa questão, Tainá, pode falar, você ia falar alguma Né, coisa? eu ia comentar só mesmo, né, dessa questão do imunológico, né, que se está muito ligado, porque se a gente não está bem emocionalmente, acaba que o nosso sistema imunológico, ele dá uma rebaixada, assim, ele fica mais vulnerável, e se essas doenças estão muito ligadas a isso, então a tendência realmente é de ter maior possibilidade do aparecimento ou de estar ali, né, mais visível para essas mulheres. Então, o quanto é importante a gente cuidar do nosso emocional, e quando a gente fala do nosso emocional, não é só dos nossos sentimentos, é como a gente está olhando toda a situação, olhar para o nosso passado, né, olhar para o nosso presente, como nós estamos lidando com as situações que vão aparecendo, e não somente sobre a dor, até porque nós não somos só dor, né? Nós temos uma vida aí social, nós temos uma casa, temos uma família, temos um trabalho e temos muitos problemas em todas essas situações. E se a gente não consegue lidar com essas questões, acaba isso tudo prejudicando esse sistema imunológico, né? Exatamente. Porque se é uma doença autoimune,
E uma doença autoimune a gente fala quando o sistema imunológico destrói os próprios tecidos, né, do corpo, por algum motivo, ele está muito afetado, está muito alterado. E como não? Gente, o próprio corpo se destruindo, como que não tem a ver com o emocional? O próprio corpo tá ali se enganando, tá achando que é vilão, que é inimigo. Então é muita gente ir a fundo. O lúpus é uma das doenças que mais se destacam, assim, doenças autoimunes. E o hipotireoidismo também tem, né? É essa questão autoimune. Então não tem como você desassociar, achar que não, eu vou só fazer aqui meu tratamento com o médico, vou comer saudável, vou fazer minha caminhada aqui, tá tudo certo. Se você não for olhar para o seu emocional, você não vai ver diferença. Às vezes você vê diferença ali no superficial, acha que tá tudo bem. Mas a fundo, se você não olhar, você vai adoecer com outro diagnóstico. Sim. Porque a doença tá aí para te falar que você precisa olhar para você. Se você não olhar, você vai adoecer de novo. E não é como uma punição, mas é um alerta mesmo que algo precisa ser curado, né? Algo precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Uhum. O espiritual também ele é muito importante, você ter essa fé, né? Acreditar em Deus e se apegar em Deus para que você se fortaleça. Só que não é você, como a Tainá falou, não é esperar que Deus faça um milagre na sua vida e você fica ali deitado de braços cruzados. Você precisa se basear na espiritualidade e se apegar também à estrutura emocional. Então, espiritual, emocional e biológico. Você precisa dos 3 alicerces. E estar equilibrado também, né, nos 3. Não adianta um estar super cuidado enquanto o outro não. A gente precisa desse equilíbrio para poder ter a mesma sustentação, para não perder, porque se um tiver ali abaixo, vai cair. Aí, onde o tombo é maior, a chance, né, de cair é maior. A gente E precisa... é muito interessante, né? Se seu espiritual não tá bom, se sua espiritualidade não tá boa, tá afastado de Deus, você se abala mais facilmente, você tem uma crise de ansiedade, uma depressão, e aí afeta o seu corpo. E o contrário também é verdadeiro. Se você tá com o seu corpo afetado, o seu emocional se abala, a sua espiritualidade se abala. Então, é mesmo fazer essa base estruturada igual para que você tenha uma vida de qualidade. Verdade. E é um assunto, né, Jordana, que a gente precisa mesmo. A gente gosta muito de falar sobre isso, porque eu acho que hoje esse tema é importantíssimo, porque a gente às vezes foca só no superficial, e não que não seja importante, mas entrar um pouquinho, né, a fundo de cada doença, do como isso pode interferir aí na nossa vida, que a gente precisa olhar. Então, a gente precisa mesmo trazer, e eu acho que os nossos ouvintes, acho que pode sim, né, ajudar outras pessoas nesse sentido também, para poder, de alguma forma, não deixar isso aqui calar, né? Eu acho que é conhecimento, como a gente sempre faz aqui, a gente está falando isso também desde o início do programa, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, maiores são as chances para a gente ajudar outra pessoa ou de recorrer aí para um tratamento. Não se apegue àquilo que você está perdendo. Se apegue ao que você pode ganhar de aprendizado, de bagagem com o que está acontecendo na sua vida. Eu estou te falando isso, você que está nos escutando, que às vezes você pode achar que você, uma doença, sua vida acabou e não tem que aproveitar mais nada e você largar a vida de mão. Só que na verdade é o contrário, né? A doença ela vem para te ensinar, para você ficar mais forte, para você ficar mais rico assim de oportunidades, de possibilidades. Só que isso só é possível se você olha para a mensagem. O que aconteceu na minha vida, no meu emocional, que desencadeou essa doença? Porque quando você vai na essência, tudo começa a fazer muito sentido. Tudo começa a se encaixar e o seu olhar fica diferente para a vida.
Você desfruta da vida de uma forma muito mais gostosa do que se você não tivesse nenhuma doença. Porque iria ficar muito na mesmice, você iria cometer os mesmos erros, você não olharia para você. E a doença traz, gente, não é de forma nenhuma colocar a doença num pedestal, não é isso. Mas é fazer de um limão uma limonada mesmo. Né? Porque a doença, ela traz a possibilidade, a oportunidade de você olhar para você. Enquanto você está olhando para sua família, para sua casa, para o seu trabalho, você está esquecendo de você, você pimba, adoece. E aí a doença traz esse olhar para você. Peraí, eu estou me colocando em primeiro lugar? Como que eu estou me cuidando? Eu estou me impondo os meus limites ou eu deixo que as pessoas fazem o que querem de mim? A doença te traz essa mensagem, então olha para ela. Dá chance, né, Jordana, de ressignificar tudo isso. Então, eu falo assim, que às vezes é na dificuldade mesmo que a gente aprende. Então, a doença não é uma dificuldade muitas vezes, mas ela não é limitante. Então, a gente possa ressignificar e olhar para ela com carinho e ver o que nós podemos fazer. É isso aí. Então, eu espero que tenhamos contribuído com você, com a sua vida, e que você leve de reflexão isso para a sua vida mesmo. Não deixe que seja só mais um programa, tá? Faça desse programa a chave de mudança para você fazer diferente de agora para frente, tá? Eu agradeço muito a presença de todos os ouvintes aqui, a parceria com a Tainá, e caso vocês queiram tirar dúvida com a gente, né? Se vocês quiserem também dar sugestões de temas, que é muito especial para a gente aqui, vocês podem nos acompanhar e nos mandar mensagem através das nossas redes sociais, Jordana Ribeiro Psi. E o meu é Psi Tainá Bento. Realmente isso contribui muito e a gente gosta de falar que esse programa é feito para vocês. Então, estamos aqui juntos, sempre crescendo, sempre procurando trazer assuntos diferentes e que a gente também se sinta bem em falar, né? Então, esteja aqui sempre presente. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui. Obrigada, Jordana, né? Mais um programa juntas. Obrigada, Henderson. Foi um prazer. Eu que agradeço e agradeço também a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Basílica Sagrada Família, também pela Difusora Pai Eterno, todos os domingos aqui do meio-dia, né, com a Santa Missa até as 3 horas da tarde. Amanhã eu espero por você aqui de novo no santuário, às 22 horas, depois da Santa Missa. Amanhã vamos ter muita música, adoração e oração para você. Até domingo que vem, meninas. Até. Tchau. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.